Muito grande estar nessa noite aqui, né, irmãos? É para poder falar mais uma vez dessa palavra que restaura, né, que transforma nossas vidas. Estou um pouquinho enfermo da garganta, mas o Senhor que vai falar, não é o homem, né? Eu queria agradecer já a igreja, né, principalmente o pastor pela oportunidade de estar aqui nessa noite, estar ministrando, e agradecer a igreja também pela oração. A minha filha, né, Elisa, nasceu, e aí teve algumas complicações de saúde, mas o Senhor está cuidando dela. Eu agradeço aos irmãos a oração, tá? Sem perca de tempo, Lucas 15, capítulo 15, versículo 11. Uma mensagem bem conhecida da igreja. Vamos meditar um pouquinho nela nessa noite, tá? Vamos ganhar tempo para poder explorar todos os pontos, né, do texto. Tá certo? Então vamos lá. Lucas 15, a parábola do filho pródigo, né? 15 e 11. Lucas 15, 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda, ou herança em outras traduções, que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, e partiu para uma terra longínqua, e aí desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ali gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. A leitura até esse versículo, tá meditando um pouco nessa mensagem nessa noite. É uma mensagem que Deus tinha colocado no meu coração alguns meses atrás. E aí eu vinha debruçando por cima desse texto, querendo compreender, entender essa mensagem. Para você poder entender essa mensagem, a gente tem que entender que o capítulo 15, ele vai aí falar também de 2 outras parábolas, antes de chegar no filho pródigo. E aí, antes de chegar no filho pródigo, tem a parábola da dracma perdida, né? Que ela vai estar situada no versículo 8. Ele vai falar: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achar. E achando, convoca as amigas, vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando você vai ler o texto, ele fica muito sem sentido para a gente, porque a gente não tem um conhecimento profundo do que Jesus está querendo falar, né? Porque pela cultura judaica, a partir do momento que a filha casaria, o pai pagava o dote, e nesse dote, a porcentagem que era tirada, né, ele entregava a filha. Por qual motivo? O pai fazia isso pela segurança da mulher, para que, se acaso o casamento não desse certo, no caso, se o esposo o deixasse, ou então, no caso, ela vir ser viúva, ela poderia pegar aquela parte daquela porcentagem do dote, ou a dracma, a moeda, como um denário, que hoje é equivalente entre 150 a 170 reais. Ela tinha como algo, um depósito, uma garantia, que ela poderia retornar para a sua casa, ou então ela poderia sobreviver àquele período de falecimento do seu esposo, ou algo parecido. E aí, para você entender também a dracma perdida, você vai ter que entender a ovelha perdida, porque são 3 parábolas dentro de um contexto. Se você não tiver noção sobre o contexto, você não consegue entender o que Jesus está falando. E aí, quando a gente vai para a ovelha perdida, ele vai dizer assim: quem o homem entre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai, pois, a perdida até que venha achá-la. E achando-a, pois, sobre seus ombros, gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Diga-vos que assim haverá alegria no céu por pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento.
Olha só, agora Jesus ele vai trazer uma ilustração de um pastor. A gente sabemos que a maior função no Oriente Médio, no tempo principalmente de Jesus, dos patriarcas, a maior parte da agricultura, né, a renda familiar vinha da agricultura. E a das principais rendas era o cuidado com ovelhas. Nós sabemos bem que para um pastor, dificilmente o pastor ele era proprietário da ovelha. Dificilmente. A gente vai ver alguns textos bíblicos que vai falar sobre Abraão, Jacó, que eles eram proprietários, mas quem já cuidava eram outros pastores. Eram seus servos que cuidavam das ovelhas. Então Jesus, quando ele começa a falar sobre a ovelha, ele vai trazer nada mais, nada menos do que a cultura local, o costume, a agricultura, a parte financeira daquele povo, para que eles pudessem entender o que Jesus estava falando. Então, a partir do momento que o pastor fosse pastorear no campo, no deserto, levar as ovelhas a alguma região, em uma região, eles tinham que ter cuidado com essa ovelha, porque a partir do momento que se eles voltassem e perdessem essa ovelha, eles tinham que pagar o valor dessa ovelha, eles tinham que prestar conta com o seu Senhor sobre a ovelha. E Jesus, quando ele vai falar sobre essas parábolas, acontece que ele está no local. A Bíblia ela não diz, quando começa o texto, aonde é, mas provavelmente Jesus está em uma casa. E o texto vai dizer assim, começa o 15 assim, ó. E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Está aqui? Sim. Olha aí. A Bíblia está falando aqui, quem é que estava chegando para ouvir eles? Os publicanos e os pecadores. Naquele exato momento, o Senhor estava reunido no local com os publicanos e pecadores, homens e mulheres que a sociedade ali religiosa da época não aceitava. E aí a Bíblia vai dizer que o que acontece naquele exato momento? Aquela casa, e vocês sabem, onde Jesus passava, a multidão o seguia, aonde Jesus estava, as coisas mudavam. Então era normal que uma casa onde Jesus estava lotada à frente, tinha um reboliço. Então os fariseus e os escribas foram lá e murmuravam dizendo, é o 2, eles vão dizer, ó, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebeu os pecadores e come com eles. Olha só, quem estava agora à porta da casa, olha só, presta atenção, quem estava à porta agora eram os escribas e os fariseus, questionando, por quê? Tu não é rabi? Sou. E por que tu senta com esses pecadores? Por que tu senta com essa classe de povo? Aí Jesus disse, e lhe propôs uma parábola dizendo, aí ele começa. Mas aí o interessante aqui é que ele começa pela ovelha perdida, ele vai para a dracma e ele chega no filho pródigo, porque o auge da parábola, porque a parábola não é sobre o filho pródigo, a parábola é sobre o pai bondoso. A ideia do texto é essa, o contexto é esse, é o pai bondoso. E eu tive a audácia de dar um título para essa mensagem nessa noite. É bom ser filho, ou é bom ser pai, mas é muito melhor ser filho. Você pode repetir? É bom ser pai, mas é muito melhor ser filho. E quando a gente entende o contexto, você vai entender que a ovelha e a dracma têm um significado. Acho que quando você não tem essa cultura, você não tem esse conhecimento, não faz sentido. A parábola não faz sentido. Porque aí Jesus ele vai falar sobre uma que havia sido perdida no campo, no deserto. E a dracma ela é perdida dentro de casa. Mas ele está diante dos fariseus e dos escribas, numa porta, enquanto ele ceava com pecadores. É interessante essa passagem. Jesus ele vai chamar, ele vai confrontar ali os fariseus. Porque existe uma conexão por trás disso tudo. Existe o que estava perdido lá fora
e existe o que está perdido dentro de casa. A dracma perdida, ela significa isso, a ovelha. E aí, Jesus vai chegar na parábola do filho pródigo. E aí esse texto é maravilhoso. Porque quando você começa a debruçar por cima dele, quando você começa a estudar, e claro, você começa a receber do Espírito Santo sobre o texto, você começa a perceber os detalhes, você vai entender que esse texto é muito rico. Ele fala sobre a nossa vida espiritual, ele fala sobre a forma que nós estamos conduzindo as coisas de Deus, a forma que nós estamos, a prestação de serviço como filhos. E o texto, ele vai falar no 11, que Jesus ele vai dizer, existe um certo homem. Na tradição judaica, a questão de assimilar o pai com a divindade era cultural. Jesus vai reforçar isso, mas já era cultural, porque na cultura judaica, o pai, ele era o responsável de cuidar de toda a educação do filho, tanto a ética, moral, como a religiosa. O pai também era dele que vinha a parte de escolher para o filho uma profissão que deveria seguir. No Oriente Médio, um filho tinha total lealdade ao pai, diferente do nós do Ocidente. O pai não tem essa figura, né, de paternidade, né? Você vai ver tanto os filmes como desenhos, os pais de família são bobões. Você vai ver os Simpsons, né, os americanos, você vai ver lá, a mensagem que eles passam é essa, a mensagem de um pai bobão. Os Flintstones, você vai ver também a ideologia através dos desenhos, é essa, um pai bobão, um pai que não tem atitude, um pai que é paspalhão. Mas no Oriente é diferente, o pai lá é visto de uma forma diferente, porque o pai que dava todo o sustento para o filho. Então, Jesus, quando ele está falando com os fariseus, quando ele está falando com os escribas, Jesus ele vai pegar alguns textos bíblicos que a gente só percebe quando a gente faz um estudo mais profundo, e vai colocar nesse texto. Ele vai começar a falar a linguagem, porque estava diante dos doutores. Eles tinham que falar uma linguagem diferente, mais profunda. Jesus era assim, ele era simples. Quando ele estava com os mais necessitados, ele falava a voz do povo, mas quando ele estava com os doutores, ele falava como os doutores. Essa é a mensagem do filho pródigo. E quando você vê essa mensagem, quando você começa a se aprofundar no texto, você vai perceber tão grande é o amor de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia vai dizer que o filho mais novo, ele tem a audácia de chegar até o pai e dizer: pai, é o seguinte, eu não vou esperar o senhor morrer não. Eu quero logo a minha parte da herança e eu quero sair, eu quero ir embora. Nós conhecemos bem essa passagem. E aí o pai faz o quê? Reparte entre eles, não é isso? O texto fala isso, reparte entre eles. Olha só, divide os bens. Essa história, ela é difícil de um muçulmano, do Islã, então um judeu engolir. Por quê? Porque é uma desonra você dividir a herança em vida. A palavra propriedade, no original, na raiz da palavra, significa bio, e bio significa vida. O pai aqui nesse texto, ele estava pegando uma terça parte da sua vida e entregando ao seu filho, porque o filho mais velho, ele tinha por direito o dobro da porção, né? Então, o filho mais novo, ele pega a porção, a parte da porção, mas o velho fica em casa e o novo vai para a rua, ele vai para o mundo. O texto ele é bem ênfase nessa parte, que o filho ele vai e gasta tudo, ele passa dos limites, perde totalmente a linha, ele perde a direção. E o texto ele vai ser bem claro sobre isso, porque aí vai chegar uma hora que aonde ele está, naquela terra, ele passa fome. E aí ele vai até procurar um certo cidadão daquela região, um empresário, que ele vai botar ele para trabalhar com porcos.
Então Jesus, quando ele está falando sobre esse texto, Jesus está falando para os escribas, para os fariseus, Jesus está chamando tanta atenção do judeu para aqueles que estavam perdidos dentro de casa, como estavam perdidos fora. Há muitas das vezes, irmão, a nossa vida está assim. Muitas das vezes, porque nós quando lemos o texto, nós achamos que só quem está perdido foi o que foi e gastou tudo, mas na verdade não. A partir do momento que foi repartido os bens e o mais novo aceitou, ele também queria uma parte da herança. A Bíblia vai falar que por que o mais velho o primogênito recebia a porção maior? Por causa da responsabilidade que ele tinha. Vai dizer que se acaso o pai morresse, o mais velho tinha que cuidar do mais novo. Toda a responsabilidade da família era sobre o mais velho. Por isso que no momento da morte do pai, ele tinha por direito uma porção maior dos bens. E no momento que o mais novo chegou e pediu, o mais velho não repreendeu. Ele aceitou. Da mesma forma que o mais novo quis a herança, uma parte da vida do pai, a morte do pai, o mais velho aceitou também. Jesus estava querendo trazer um ensinamento para os fariseus, que eles estavam perdidos e não queria se encontrar com o pai. Ele estava todo dia na casa de Deus, nos templos religiosos, eles estavam adorando a Deus, mas eles não tinham intimidade com o pai. Eles faziam parte da casa, mas eles não tinham intimidade. Tanto tal que quando você vai pegar o texto e que o mais novo volta, você vai ver que o coração do mais velho não estava para as coisas do pai, porque o filho mais novo, o pai deu uma festa, mas o mais velho não aceitou. Jesus ele vai trazer para os nossos dias de hoje, que o nosso coração, irmão, nós temos que cuidar deles. Por quê? Porque às vezes nós podemos ser filho pródigo, tanto lá no mundo, como dentro da igreja. Podemos estar totalmente desconectados, a intimidade, a vida espiritual. E às vezes nós se encontramos assim. Nós se encontramos sem dar ênfase às coisas de Deus. E o interessante do filho mais novo, que ele se arrepende. O arrependimento dele é sincero. Você vê no texto, ele acabou com tudo, ele destruiu tudo. Mas o arrependimento dele foi sincero. Eu acho que nós precisamos nos últimos dias, não só os irmãos, mas eu também, ter um arrependimento sincero diante de Deus, diante de Jesus, contar realmente nossas aflições, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Nós temos que ter essa convicção que nós não somos de aço. A nossa vida espiritual, ela tem que ser, irmãos, também regrada, ela tem que ser trabalhada, porque é difícil. Nós sabemos que caminhar com Deus, abdicar de algumas coisas na vida para poder estar aqui adorando, exaltando o nome do Senhor, é difícil. Mas Deus, ele conhece o nosso coração por inteiro. Ele conhece. Às vezes você pode estar achando que está com Deus, mas você está totalmente distante dos caminhos. Quando os fariseus chegam e questionam Jesus, eles achavam que ele era melhor que Jesus. Os fariseus achavam que eles eram melhor que Jesus, porque Jesus estava sentando com pecadores e eles não sentavam. Eles não perdiam tempo para conversar com alguém que estava sobre o vício da droga, sobre a prostituição, uma prostituta. Eles passavam eram longe desse povo. Então nós temos que ter essa consciência. Nós temos que entender que nós temos que estar sempre na nossa mente que nós somos pecadores, mas nós somos filhos. Nós temos que ter essa noção que precisamos da transformação genuína, aquela transformação de dentro para fora. E esse jovem, ele percebe isso, ele diz: olha, eu pequei contra o céu, pequei contra Deus e pequei contra o meu pai. Eu vou à casa do meu pai, quem sabe ele pode ter eu como um dos seus trabalhadores, me tratar, porque na lei,
Se um filho, ele desrespeitasse o pai ou a mãe, e se eu não me engano, até a terceira vez, deixa eu ver que eu acho aqui onde está, eu acho que pela terceira vez, o pai poderia levar, né, está na Bíblia, viu? Terceira vez o pai deveria levar até os anciões, aos anciões pegar, o pai dizer, olha, é o seguinte, nós já falamos para esse rapaz aqui, que ele está com problema, bebe, usa droga, se prostitui, e ele não respeita a gente. Aos anciãos dava o decreto. Qual é o decreto da morte? Ser predejado até a morte. Passa pública, né? O filho tinha que passar no corredor, e abria-se o corredor, e começava o apredejamento, né? Então, o que acontece aqui? O pai nesse texto, o filho é como se o filho tivesse morto e o pai também. O filho tinha decretado já precocemente a morte do pai, como o pai também. Mas nesse contexto que Jesus está falando, o pai ele se compadeceu do filho. Deus tem misericórdia da nossa vida, irmãos. Que a gente, às vezes, se a gente parar para pensar, o tanto de atrocidade que nós fizemos, o pecado que nós cometemos, a falha que nós temos com Deus, e Deus ainda nos receber. Irmão, nós temos que glorificar a Deus todos os dias. Nós não éramos dignos da salvação, mas Jesus Deus se fez carne, para que eu e você estivesse hoje aqui, glorificando, exaltando a Deus, aprendendo mais, se fortificando na palavra do Senhor. Deus é muito maravilhoso. Então, no contexto aqui, o pai poderia ter essa autoridade sobre o filho. A partir do momento que ele resolveu voltar, e só tinha uma forma dele pagar esse insulto, se não fosse pela morte, era ele voltar como servo, em outras traduções, como escravo. E aí o que ele tinha que fazer? O pai o recebia, e aí ele dizia, olha pai, eu pequei contra ti, então me torna um dos teus servos. E aí ele tinha que trabalhar para poder pagar aquele insulto que ele tinha sobre o pai. Ele ia ser servo, ele ia prestar aquele dinheiro que ele gastou, aquele tempo, aquela vergonha, ele ia pagar como servo, porque ia servir de exemplo para os outros irmãos e para a sociedade. Olha, está vendo aquele? O que foi que aconteceu com aquele? Aquele era filho, mas agora ele é servo. Ele é escravo. Por quê? Porque não obedeceu o pai. Não obedeceu. A nossa maior dificuldade é obedecer, sim ou não? Nós temos uma dificuldade muito grande de obedecer, irmãos, porque a nossa natureza terrena faz isso. Mas se você tiver com um espírito vivificado, buscar a Deus, se humilhar diante de Deus, irmão, fica mais fácil. Mas muito de nós queremos só apontar e acusar. Era o caso dos fariseus. Os fariseus, quando viu Jesus tendo aquela atitude de sentar com os pecadores, né? E às vezes, muitas das vezes, eu me lembro que uma vez, não sei se o pastor disso vai lembrar disso, eu estava na igreja, um obreiro foi até a sala do pastor dizer que eu estava com um brinco na orelha. Foi? Você lembra? Eu usava alagador, irmão, aqueles alagador grande, né? Eu usava 2 na minha orelha de 5 milímetros. Então, quando eu me converti, e o buraco ainda estava grande, eu acho que a luz batia, e o obreiro olhou e me viu e disse, olha rapaz, o irmão está na igreja, se batizou, mas ainda está usando brinco. E aí correu no pastor. Pastor Edilson, o senhor não sabe de uma coisa. O rapaz também não sabia que o pastor era meu cunhado. Aí ele disse, olha, é o seguinte, o rapaz lá fora, ele está na igreja e está usando brinco. Quem é? Não, é um rapazinho lá, um moreninho assim, o pastor mandou me chamar. Quando eu entrei, o pastor olhou para a minha orelha assim, disse, Val, tu está usando brinco? Eu disse, não, pastor, não estou não. No dia da minha convenção, eu tirei o alagado da minha orelha. Não, porque o irmão veio aqui. Quando você é fariseu, você só vê as coisas que não é para ver, irmãos. Quando você é fariseu, você só quer acusar, só quer apontar. Seja filho de Deus, para que você possa ter a mesma essência que Deus tem, que é a misericórdia e a abundância. Era o que Jesus estava fazendo ali.
Jesus estava sendo misericordioso com aqueles homens que a sociedade religiosa repudiava. O nosso chamado, a nossa missão é essa. A nossa missão não é dar cabo de alma de ninguém. A nossa missão é pregar a palavra de Deus como ela tem que ser pregada. Não é estar olhando para a vida de A, de B, deixa que com ele Deus resolve. Às vezes nós queremos ser melhor do que Jesus. O fariseu aqui está querendo ser melhor do que Cristo. Ó. Rapaz, você se senta com esses homens. Em outros textos, eles vão chamar Jesus de beberrão. Porque Jesus se sentava e bebia, festejava na mesa dessas pessoas. Então, a nossa vida, ela é regrada, irmãos, não com aparência, mas sim uma vida pautada na palavra. E todos os pecados que nós cometemos, a Bíblia vai falar que Deus jogou no mar do esquecimento. Mas o que vale é os pecados que nós temos. Porque, irmãos, às vezes, a gente está perdido. Nós estamos perdidos dentro da casa de Deus. Como é que você sabe que você está perdido na casa de Deus? Você está distante. Não ora. Eu não vou falar nem da igreja, não. Porque se eu falar da igreja, as pessoas vão dizer, todo dia eu venho. Mas vamos falar de casa. Eu me incluo também nisso. Vamos falar de casa. Como é que a gente sabe que a gente está distante? A gente não se consagra. A gente não jejua. A gente não busca. Na nossa boca só tem palavra de maldição. Fofoca, fuxico. O filho pródigo mais velho ficou em casa. Mais perdido. Ele não tinha nenhuma intimidade com o pai. Quando o filho mais novo volta, o que acontece? Ele disse, opa, o que está acontecendo aí? Ele vinha do campo, provavelmente do trabalho. Aí o que acontece? Ele disse, o que está acontecendo aí? Um dos trabalhadores chega e diz, olha, meu senhor, é o seguinte, o teu irmão mais novo voltou e o teu pai está festejando a vinda dele. E aí o texto vai dizer que ele recusa a entrar. Ele não entra na festa. Ele não entra, ele não se anima, ele não tem alegria com a volta do irmão. Ele não tem. Mas por que ele não tem alegria? Porque ele estava distante. Ele não tinha mais o amor do Pai sobre a vida dele. E o que nos move, irmão, é o amor de Deus sobre a nossa vida. Não existe nada mais profundo, mais nada que possa substituir, que possa preencher você, que o amor de Deus. Aleluia. Nenhum de nós que estamos aqui, mais que temos casa, bens, carro, vida financeira estabilizada, não existe nada maior do que na nossa vida que não seja o amor de Deus. Não existe. Você pode até dizer, eu construí, eu fiz, eu tive, eu obtive, eu sou o cara, mas nada, você não é nada. Nós não somos nada. A verdade é essa. E o filho pródigo, ele dá uma lição para a gente aqui. Quem sabe, eu não sei em qual você se encaixa. Eu não sei, é você e Deus. Se você se encaixa no filho mais velho, ou você se encaixa no filho mais novo. Ou você é a ovelha perdida, ou você é a draga perdida. É a que está perdida lá fora, ou a que está perdida aqui dentro. Eu não sei. Mas Deus está ministrando teu coração para tu descobrir. O Espírito Santo vai te convencer disso nessa noite, nesse lugar. Você vai sair daqui com a palavra bem refrescada da tua mente, bem transparente, para que tu entenda que Deus tem um poder, tanto na terra como no céu. E Ele é o que domina a nossa vida, o Pai é o que domina a nossa vida, irmão. Não se engane disso. Não se engane. Não tenta se enganar achando que você, a semana todinha está na igreja, e você, durante a semana, você peca. Você faz as coisas escondidas. A palavra que sai da sua boca é mentira. Você continua na prostituição. É pesado? É. Sua mente só maquina para o mal. Quando vê alguém na ruína, tem prazer. Quando vê alguém dando a volta por cima, se estabelecendo, fica com raiva. Não gosta de ver que teu irmão prospere. É o coração do homem. O nosso coração tem isso, tem essas coisas. Mas se o teu coração for inclinado para as coisas de Deus,
Se o teu coração for cheio do amor de Deus, se tu deixar o Espírito Santo habitar dentro do teu coração, irmão, aí as coisas mudam. Eu me lembro que quando eu comprei meu carro, eu lembro, meu não, do Senhor, né? A gente não tem nada. E o Senhor, rapaz, eu vou te dar um bem para tu administrar, porque a vida do cristão é essa. Nós não tem nada. E aí eu recebi algumas mensagens. Irmão, fiquei feliz, ó João, que você comprou o transporte de você. Eu comprei, agora falta pagar. Comprei. Deus me deu. E aí, mas também eu ouvi algumas pessoas falando, cara, esse carro quebra muito. Eu fosse tu, não tinha comprado não. Tu é doido, isso é uma bomba. Eu disse, filho do cão, está repreendido. Irmãos, o que tem de pessoas invejosas no nosso meio não é brincadeira não. O que tem de pessoas invejosas, maliciosas no nosso meio. Eu estou falando quando eu no meio, eu não estou falando na igreja, irmão. Eu estou falando na nossa vida circular. Tá? Que na igreja não tem gente assim não. Tem nem perigo de ter pessoas assim. Irmãos, quando você vê um irmão obtendo algum bem, se alegre, abençoa ele, diga, Senhor, que ele possa continuar crescendo, que ele possa continuar. Chega uma pessoa para falar sobre uma pregação comigo, chegou uma pessoa e disse assim, pai, tu viu o irmão pregando? Eu disse, pai, vi. Eita palavra. Pai, irmão, não, mas não gostei não, a palavra foi sem sal. Disse, meu amigo, pois que está faltando tempero é na sua casa, viu? Porque o rapaz aí tem uma palavra abençoada. E deixa eu te falar aqui, irmãos, nós temos que pedir a Deus que mande homens igual ele, capacitados, para que a casa de Deus não falte alimento. Nós temos que agradecer a Deus por homens e mulheres que Deus está levantando no nosso meio, irmão, na nossa comunidade. A gente temos isso, de quando vê a pessoa se levantando, Deus levantando, a gente querer, não, canta desafinado demais. Pelo amor de Deus, como é que o pastor bota uma pessoa dessa para pregar? Como é que o pastor bota uma pessoa dessa para ministrar? Irmãos, vamos se alegrar. Ninguém nasceu sabendo. Ninguém nasceu sabendo, não. Vamos ter como princípio a base Jesus como referência, irmãos. Que ele foi humilde em tudo. Tudo que ele fazia, Jesus mostrava a sua simplicidade, a sua humildade. E se você não é, peça a Deus que ele vai lhe dar. Peça a Deus. Deus, ele pode fazer algo, irmãos. A gente está com essa dificuldade. Aí, enquanto a gente está olhando para a vida do outro, a gente não consegue perceber a nossa. Rapaz, é difícil. Não é brincadeira, não. Eu, às vezes, para não ser ignorante, quando uma pessoa vem falar de alguém, eu me retiro. Eu não gosto, irmão. Quem me conhece bem sabe que eu não sou de fofoca. Eu evito. A pessoa vem falar de alguém para mim, eu já saio por ali. Aí ele vem, eu disse que quero nem saber. Não, porque eu estou no grupo. Sai desse grupo aí, mulher, agora. Rapaz, quando eu casei com ela no começo, ela participava de grupo da escola, da faculdade, era briga. Eu disse, sai disso aí. Sai. Nós não é para estar no meio disso aí, não é querer ser santo não, irmão, que às vezes eu erro, a gente erra. Mas eu evito, porque meu pai, ele era um homem sábio, meu pai. Ele dizia sempre para mim, disse, pai, fale pouco, escute mais. Você vai evitar um bocado de problema na sua vida. Escute mais, fale menos. E às vezes, nós falamos que não devemos. E o filho mais velho estava se achando cara. Porque o que ele vai falar para o pai? Você vai ver no tom, né? Ele vai dizer, rapaz, que arrumação é essa aqui? Esse meninozinho arregaça tudo do seu dinheiro. Né? Não tem caso no dia de hoje, né? O pai monta um império. Chega para o filho, está aqui, filho. Aí o filho, não, pai, deixa comigo. Eu me formei fora. Quebra a empresa, joga tudo fora. Ou o filho não quer assumir o império que o pai formou. Ou desgosto. Para a gente aqui não tanto não, mas no Oriente Médio isso é um descaso. Para a cultura do Oriente Médio, irmãos, a felicidade do pai é quando o filho
toma conta das coisas do pai e coloca adiante. A nossa família ia ser bem estruturada se nós pensássemos assim. Olha só como é a cabeça da pessoa. Os pais morrem, aí tem um pedaço de terra, né? Aí é dividido para os filhos. O que é que os filhos fazem, na maioria das vezes? Vendem. Acaba. O dinheiro torra. Não sabe trabalhar para as gerações futuras. Nós não temos essa cultura. Nós não queremos conhecer essa cultura. Nós não queremos deixar herança para os nossos netos, bisnetos, geração futura. É por isso que tem aquele ditado: o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. Porque o rico tem essa cultura. Vai lá ver quanta geração o dinheiro não está rodando no meio dos familiares. Porque tem esse cuidado. Aí, meu amigo, o caba viu e disse: rapaz, eu não estou gostando disso não, porque o senhor está gastando meu dinheiro. Porque o pai já tinha repartido bem, o pai estava só morando de mordomo lá na casa. Você sabia disso? Porque o pai, ele ainda estava vivo. O pai estava só em casa. Aí quando chega, vê a festa, ele disse: rapaz, não dá não. Você está torrando meu dinheiro para um responsável desse. Olha só. Aí o pai, ele fica ali. E se você for ver o texto, no 32, ele acaba sem ninguém saber o que aconteceu. Se o mais velho entrou ou não. Você vai ver o texto. Você vai perceber, se você ver lá no 15, no 32, ele vai ver que você acaba e ninguém sabe o que aconteceu ali. Jesus estava querendo ensinar para os fariseus que Deus é amor. E estava convidando eles também para entrar. Jesus estava ali à porta onde ele estava, dizendo: vocês querem ouvir o que o Pai tem a dizer? Ou vocês querem viver assim, distante do Pai, reclamando, murmurando? A nossa vida, irmão, tem que ser regrada, tem que ser estabelecida uma meta. Qual é a meta que você tem? Qual realmente, você já parou para pensar para que você veio a esse mundo? Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Como eu posso mudar a minha vida? Como eu posso mudar a vida dos meus filhos? Como eu posso mudar essa sociedade? O nosso dever, irmãos, é nós se encontrar. E aqui Jesus está dizendo para os fariseus: olha, vocês estão perdidos. Os que estão lá dentro, publicanos, os pecadores também estão perdidos, mas eles estão me ouvindo. Eles pararam para me ouvir. Enquanto vocês acham que é melhor do que eles, e vocês não são. Vocês estão mais perdidos do que eles. Então nós temos que parar e entender como é que está a nossa vida espiritual, irmãos. Porque está em jogo a nossa eternidade. Está em jogo a nossa vida eterna. Nós temos que pararmos para, na hora que a tentação, o pecado chegar diante de nós entendermos que nós já tivemos uma oportunidade única, que é a salvação. Eu agradeço a Deus muito já pela oportunidade de estar aqui, porque eu tive vida, irmãos, após a minha saída do mundo que eu vivia. Provavelmente, se eu tivesse continuado, eu estaria morto. Você que está aqui, se tivesse continuado, quem sabe, possivelmente estaria morto. Não estaria aqui hoje agradecendo a Deus, louvando ao Senhor, Deus mudando a tua vida, transformando. Porque é isso, irmão, ninguém é transformado da água por vinho. Veio quanto também eu assim dá vontade, não sei nem se eu posso falar, se dá a mãozada no pé da orelha de alguém, dá. Não, vamos. Me veio quanto a gente não tem pessoas que tiram a gente do sério e a gente fica se segurando. Eu disse: meu Deus do céu, a vontade que a gente tem, mas isso é a carne. Mas a gente tem que estar cheia do Espírito Santo, irmão. Por quê? Porque Deus, Ele começou a obra em mim e você. Não se preocupe, porque pessoas que nos conhecem
ela vai dizer assim, ó, tá vendo? Errou de novo, nunca vai mudar. Tem pessoas que falam isso. Pessoas mais próximas de você falam isso. Agora tem pessoas que realmente conhecem ou conheceu o teu andar, antes vai dizer, tá ali, ó, tá passando uma mulher, um homem de Deus aí. Sabe quem foi isso aí? Esse cara já foi traficante. Hoje ele é um servo do Deus Altíssimo. Irmão, o nosso transformar, a nossa vida, ela é transformar como a luz da manhã, a aurora. Vai vir no clarão. Agora nós temos que pedir a Deus, Senhor, vai me transformando. Deus vai me dando humildade, vai me dando a forma de me lidar com a minha família, com a minha esposa, vai me dando um conhecimento, porque você parar para sentar, para aprender é difícil. Eu vejo a labuta lá no seminário, os professores têm. Eu vejo. Lá no seminário, na faculdade, já tem alguns que já tem o nível médio, e chega lá achando que já sabe de tudo, pastor. E não sabem. A gente não sabe de tudo. E a gente vê que os professores, às vezes os alunos querem saber mais do que o mestre. A gente vê essa dificuldade, às vezes a gente acha que a gente não sabe de tudo, irmãos. A gente tem que ter humildade para aprender, a gente tem que baixar nossa cabeça. Quando a gente não saber, e se tiver alguém que sabe, nós temos que abaixar nossa cabeça para aprender. Porque o jogo da vida é essa. É a gente aprender uns com os outros. A comunidade cristã, a igreja que nós estamos inseridos, ela serve para isso. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Nos olhos de Deus não, pode ser no seu. Você pode estar com a mesma visão, né, enfuscada que os fariseus estavam, sobre os publicanos pecadores, porque eles não queriam ser classificados como esse povo, como essas pessoas. Mas Jesus estava diante deles dizendo, deles para vocês não tem diferença nenhuma. A diferença é que eles ouvem o que eu ensino. A diferença nossa para o mundo é essa, irmão. Jesus vai dizer o quê? Aqueles que me amam é os que guardam o meu mandamento e seguem. Esses são os que me amam. Não é os que diz que só seguem, não, porque seguir Jesus tinha muito. Na hora da morte, na hora da crucificação, quantos nós vimos lá? Quantos não fugiram? Quanto, sem ser discípulo, que dizia, Jesus, para onde Jesus ia na multidão, ele seguia. Isso quer dizer nada. Você pode respeitar alguém, mas você não pode amar. Ou não? Existem pessoas, você vai ver em empresas, pessoas que não gostam da outra, mas por causa da hierarquia, tem que respeitar, mas não a ama. O filho mais velho estava nessa situação. Ele respeitava o pai, mas não amava. O filho mais novo, dissoluto, vai lá no mundo, reconhece que é pecador, reconhece que errou e volta. Esse tinha intimidade com Deus. E é nesse personagem, é nessa pessoa que nós temos que colocar, não com os erros, mas sim com os acertos. É reconhecer que nós não somos dignos, irmão, de estar aqui. É reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer que nós precisamos, todavia, da misericórdia de Deus. É isso que nós temos que reconhecer. Aí, a partir do momento que você começa a reconhecer, é igual ao propósito. Muitos são chamados, né? Mas poucos escolhidos, não tem? Sabe o que significa isso? Muitos são chamados, mas poucos entendem o propósito. Porque quando você tem um propósito de vida, você morre pela causa. Quando você não tem diferença nenhuma. Então, quando você descobre isso na sua vida, principalmente ministerial, que Deus tem um chamado específico para você, aí você começa a entender o agir de Deus na sua vida. Porque, na verdade, o levantar de Deus na nossa vida, às vezes não é nem, claro, para nos dar vida, mas é para resgatar outras vidas. Sempre o operar de Deus na nossa vida não é sobre nós, é sobre os outros. Quantas vezes eu não já cansado, estraçalhado, quebrado, espiritualmente alguém pediu para me orar por ela? Deve ter acontecido com você. Quantas vezes eu pedia para alguém ir lá em casa, na minha casa, pai, se viesse algum irmão me visitar aqui, porque eu estou com um problema assim, assim seria tão bom, e eu recebi uma chamada, faz uma visita aqui em mim, João, estou precisando de uma palavra. Então não é sobre a nossa vida, é sobre o outro. A partir do momento que nós entender isso, era o que Jesus estava querendo ensinar para os fariseus naquele momento.
Não é sobre vocês, é sobre eles. É sobre aqueles que me escutam, aqueles que realmente querem fazer o que o meu Pai quer. É os desejos do meu Pai. Nós temos que botar na nossa cabeça que o maior desejo na nossa vida tem que ser o desejo de Deus. Esse é o nosso desejo. E é interessante, irmãos, eu falo isso com experiência própria. A partir do momento que eu entendi o meu propósito, a partir do momento que eu entendi o que o Pai queria sobre a minha vida, as coisas elas começam a fluir. As coisas elas começam a acontecer, irmãos. É incrível isso. É incrível como Deus, Ele vai alargando as portas. Como Deus, Ele vai transformando o nosso caráter. Vai mudando a nossa atitude. Porque o que adianta, irmãos, eu ter me convertido e eu continuar fazendo as mesmas coisas? O que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma? É isso que nós temos que focar, o que o texto, o que a palavra vai nos ensinar. E é guardar, irmãos, essa mensagem. Já aconteceu comigo aqui, de eu vim para uma pregação, e o pastor ou algum irmão, um presbítero, um evangelista está pregando, e Deus traz uma mensagem, eu anoto, aí eu fico, às vezes na virada da noite aí, eu medito um pouquinho em casa, o que o irmão me falou, porque eu entendo que Deus está querendo me falar algo, eu entendo que Deus está querendo chamar minha atenção para algo, Deus está querendo falar ao meu coração alguma coisa, está me alertando, está me exortando. Então, às vezes, quando chega no momento, aí eu lembro, a mensagem que o irmão falou, mas o irmão disse lá na mensagem que Deus mandou eu ir por aqui, então não vou por aqui. Na mensagem, disse que é para me ficar calado, então eu vou ficar mudo. A mensagem falou que era para mim correr para um lado e deixar o problema ir para o outro. A mensagem disse que era para mim guardar e ficar tranquilo, que Deus já está trabalhando nisso. Então eu não vou meter minha mão. Eu não vou tentar resolver por conta própria, porque Deus já está falando. Então a mensagem nessa noite, irmãos, é para nos conscientizar, para que nossa mente abra sobre a questão de estar distante de Deus. Que tem dois casos aqui. É o filho que foi embora, gastou tudo, e voltou, e tem um que estava dentro da casa. Então nós temos que ter bastante cuidado, de não estarmos dentro de casa, dentro da casa do Senhor perdidos, e também de estar já recebendo tudo da parte de Deus, sua vida foi transformada, foi mudada, Deus está lhe abençoando em todas as áreas, e de uma hora para outra você quer chutar o pau da barraca e ir embora, deixar tudo que Deus fez até agora. Mas o que a mensagem, o centro da mensagem é que Deus é amoroso. Deus, Ele é amor. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar a minha vida, Ele quer mudar a forma de você falar, a forma de você pensar. Deus quer levar em vocês lugares altos, grandes, que o pensamento de vocês ainda não chegaram. Deus tem sobre a tua vida uma formatura, um casamento, tudo que vocês imaginarem, o Pai Ele tem. Tanto tal que no texto Jesus vai usar bem isso. Ele vai dizer que o filho gasta tudo, mas quando volta para casa, porque era a origem de todas as bênçãos é a casa do Pai. A origem de todas as benignidades que tem sobre a minha e a tua vida é a casa de Deus. É estar aqui, irmãos, nessa noite, para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. É para nós pararmos, meditarmos nessa mensagem. E nós entendemos que nós não somos melhor do que ninguém, que nós somos pecadores, mas Deus é o nosso Pai. Ele nos escolheu, e assim Ele vai fazer grandes coisas na minha e na sua vida. E nós guardar o nosso coração. E é interessante que quando ele volta, né, o filho, o pai não recebe ele como um dos seus trabalhadores, como um dos seus servos. Eles levanta ele como um filho. Olha que coisa maravilhosa. Quem sabe você nessa noite está aqui, né? Resolveu dar umas voltas lá no mundo, resolveu se distanciar de Deus, mas nessa noite, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo trouxe você até aqui, para que você ouvisse essa mensagem, para que Deus falasse ao seu coração, e dizer que está com os braços abertos para te receber.
que Deus está com os braços abertos para poder colocar de novo uma nova roupa, uma nova túnica, isso mesmo, uma nova roupa na tua vida, um anel que simboliza a autoridade como filho, sandália nos teus pés para dizer que tu não é mais escravo do pecado, mas sim tu é filho e filho do Deus Altíssimo. Deus, Ele quer fazer algo, irmão, tão grande na sua vida que você não tem noção. O maior problema é que às vezes a gente não quer ser filho, e é tão bom, irmãos, ser filho. Eu me lembro que quando meu pai era vivo, eu perdi meu pai aos 12 anos de idade. Eu me lembro que meu pai ia pela manhã, ia lá na minha rede antes de eu ir para a escola, me dava um cheiro, me dava um abraço. E era tão bom, irmãos. E a gente passa a entender o que é pai quando a gente se torna um. Quando a gente se torna pai, que a gente vai entender. E às vezes eu fico olhando para minha filha lá em casa, para a Sofia, né, a primogênita. E eu fico, meu Deus do céu, como Deus é maravilhoso. Porque na vida que eu vivia, eu achava que eu nunca ia ter filho. Porque eu via meus amigos morrendo tão novo, tão jovem, aos 22, aos 18, aos 17. E eu dizia, eu não vou chegar a essa idade de ter um filho, ter uma família. Mas Deus, no momento que eu reconheci o valor da casa do Pai, Deus transformou a minha vida. É isso que nós temos que entender. A partir do momento que você entende o valor do Pai, é a partir do momento, porque tem momentos na nossa caminhada, irmãos, que é difícil, não é fácil. Eu já cheguei e vim para a igreja no culto de quarta-feira de doutrina, só os cacos. Cheguei, você já aconteceu isso com você já, de você, aquele dia que você não sente a presença, você não consegue ter aquela intimidade com Deus, mas no mesmo culto, no último momento, Deus trouxe uma palavra que reanimou o meu coração, que reacendeu a chama que queima dentro do meu coração pelo amor de Deus. Então nós temos que fazer igual o filho pródigo, no caso do arrependimento, reconhecermos quando pecarmos, reconhecermos que pecamos contra o nosso Pai, reconhecermos que nós temos falhas, somos humanos e precisamos se reconciliar com Deus. E não tem outra forma de você não se reconciliar com Deus se não for através de Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele que padeceu, morreu na cruz do Calvário, para que eu e você hoje estivéssemos aqui, agradecendo, louvando a Ele. Irmãos, teve um alto preço para nós estarmos aqui nessa noite. Então você agradeça a Deus todos os dias. Quando for dormir, agradeça a Deus ao levantar, ao deitar, ou andar do dia a dia nos seus negócios, nas suas finanças, porque Deus é Pai, irmãos. Ele é Pai, Ele cuida de você. Eu não sei qual o problema que você está passando na sua vida, mas enquanto você não colocar na mão de Deus para resolver, você vai continuar com Ele. Porque tem coisas, irmão, que a gente consegue. Tem gente que quer que Deus resolva as coisas que ela consegue resolver. E tem gente que quer resolver coisas só que Deus pode resolver. É uma briga. Porque Deus, Ele vai fazer o que você não consegue. O segredo é esse. Tudo que você puder fazer, você vai fazer. Você vai colocar a mão e vai fazer. Vai pedir sabedoria a Deus, direcionamento, e Deus vai lhe dar. Mas aonde você chegar no seu limite, você disser, eu não posso mais fazer nada. Aí assim, aí a Deus entra no negócio. Meu amigo, e quando Deus entra no negócio, eu vou lhe falar, viu? Ele resolve bem direitinho a causa, viu? Ninguém sabe explicar como é que ele faz, não, mas ele resolve. O nosso Deus, ele tem um poder, irmãos. A Bíblia vai falar que ele nunca perdeu uma batalha. Não é agora que ele vai perder. Então a nossa maior batalha qual é? É nós aceitarmos que nós somos pecadores. E não aceitar a forma de ficar como pecador, que existe uma diferença. De você se acostumar no pecado e você se arrepender do pecado. Então nós temos que correr para ela. Correr para essa forma de reconhecermos que somos pecadores. Reconhecermos que precisamos se relacionar com Deus. E entender que Deus está de braços abertos. Quem abandona é você que abandona Deus. Somos nós que abandonamos. Ele nunca nos abandona. Nunca Deus nos abandona. Você vai ver a história. Quando Jesus está falando essa história, os fariseus, ele está falando isso. Distante estão vocês. Perdidos estão vocês. Deus sempre está lá no mesmo canto. Ele está sempre no mesmo lugar.
E para você ver que Jesus ele vai usar, Jesus era um expert, né, na oratória, na palavra, tinha um conhecimento profundo da Torá, do Talmud, né, de todas as tradições rabínicas ele tinha. Então ele usava isso, ele dizia, olha, é o seguinte, e ao ver no alpendre o filho, ele corre, olha o pai, olha Deus. O que ele vai usar no texto para trazer, né, uma reflexão ali para os fariseus? Olha, e ele está ao alpendre, e quando ele vê o filho, ele corre ao encontro. Não é o filho quem corre enquanto o pai, mas é o pai quem corre enquanto o filho. Hoje Deus, ele corre ao teu encontro, irmãos. Ele corre ao encontro do nosso coração. Deus, ele vem com toda a força. Eu me lembro hoje, quando lá debaixo do pé de jambo, que eu tive um encontro com Jesus, no pé de jambo, ó, inacreditável. Quando eu clamei pelo nome dele, rapaz, a forma que Deus agiu foi muito grande. A forma que Deus transformou a minha vida foi muito grande. E que ele vem transformando. Eu preciso mudar muito ainda. Muito, muito mesmo. Eu falo lá em casa, meu Deus do céu. Será que quando a trombeta tocar, será que eu vou escutar, hein? Tem muito que ser trabalhado. E eu disse, Espírito Santo, cuida dessa área, cuida dessa outra. Eu não consigo. Eu clamo a Deus e eu peço que Deus continue. Eu continuo com esse pensamento que eu não sou nada. Que cada vez eu pense assim, rapaz, eu preciso de Deus. Porque a partir do momento, irmão, que você acha que você é independente, cuidado. O filho pródigo disse assim, já consigo viver sozinho. Eu consigo ir lá para o mundo, administrar os meus bens, eu consigo fazer dinheiro. Não se engane. A Bíblia vai falar de tudo. A Bíblia vai dizer, ele manda tu guardar teus bens? Não. Ele manda guardar tua propriedade? Não. De tudo a Bíblia diz guardar o quê? O teu coração. Porque o coração do homem é enganoso. Viu? É terra de ninguém. Às vezes você acha no seu coraçãozinho aí que você saindo, dá uma voltinha com lá, dê tempo. Eu conheci um jovem aqui, que era do nosso conjunto de mocidade lá da igreja. Nosso presidente na época, que o Denis, eu tive o privilégio de ser discipulado pelo Denis, viu? Graças a Deus. Denis foi uma coluna muito forte na minha vida, como o pastor Edilson, né, que teve esse dever de me discipular. E eu me lembro que esse jovem, ele estava no nosso conjunto de mocidade ali, quando era na Álvaro Garredo 216. E a gente foi visitar ele algumas vezes, falar de Jesus para ele voltar. E ele disse, não, mano, depois eu volto. E aí na semana seguinte eu matá-lo. Ele foi morto, porque resolveu dar uma voltinha lá no mundo. Irmãos, guardar o nosso coração é guardar a palavra. Guardar o mandamento de Deus, para que não haja espaço para que o inimigo não possa entrar na nossa mente e descer para o nosso coração. Temos que ter essa consciência de guardar o nosso coração. Rapaz, no Instagram, redes sociais eu uso mais para trabalho. Mas é uma ferramenta que tem dado dor de cabeça. Eu estava vendo um censo que saiu na Inglaterra sobre as redes sociais. Meu Deus do céu. Causa de separação, divórcio, problema, prostituição, estupro. Tudo que você imaginar das redes sociais está saindo. Famílias sendo destruídas porque estão passando. Eu não sou contra você usar, não. Não sou, não. Se você quiser ver, sou contra. Mas você tem que ter cuidado com o que você está vendo lá, irmãos. Eu me lembro, aqui vou falar uma coisa, as crianças estão aqui, mas tinha uma revista, né, começada com P, né? Uma revista que mostrava algumas partes aí. Eu só tive um contato com essa revista aos 18 anos de idade. Hoje a pornografia é acessível. Eu não estou falando só para os jovens, não, viu? Cuidado que você vê. Com muito cuidado. Porque nós estamos perdendo muito tempo vendo coisas que não é para ver. O filho mais novo olhou por lá para fora e viu algo que ele desejou, irmãos. É isso que nós temos que ter cuidado. Tá bom, meus amados irmãos? Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Que os irmãos possam refletir e meditar nela durante a semana, amém?